E vou dizer mais. Se esses executivos, principalmente a atual presidente do Banco do Brasil, estiverem levando em risco correntistas do Brasil inteiro para tentar proteger seus aliados ideológicos, devem responder sim, e com pena de prisão. De prisão. Estão colocando em risco a maior instituição bancária brasileira. E se isso vier a ocorrer, se essas sanções vierem a ocorrer, vai haver um efeito dominó. As nossas reservas brasileiras são guardadas em dólar. E espera aí que eu vou mostrar aquilo que eu tinha falado para vocês a respeito do pagamento dos ministros do STF e vou trazer uma notícia mais bombástica ainda em relação a isso, na análise que eu vou fazer agora. Porque eu não fiz antes, até mesmo para preservar a instituição. Mas agora vocês vão ver o que eu vou falar daqui a pouco. Presta atenção nisso. Os banqueiros das principais instituições financeiras do Brasil estão cada vez mais em uma posição delicada entre as decisões do STF, que está processando o ex-presidente Jair Bolsonaro por diversas acusações relacionadas a uma tentativa de golpe de Estado. E o governo do presidente Donald Trump, que se opõe ao que classifica como perseguição judicial ao Bolsonaro e faltou concluir, o Globo, violação aos direitos humanos por parte do ministro Alexandre de Moraes. Há um mês, os Estados Unidos usaram a Lei Magnitsky para sancionar Moraes, impedindo-o de acessar bens ou ativos nos Estados Unidos ou realizar transações em dólares. Há exatamente um mês. 2 semanas depois, o STF respondeu com uma decisão determinando que ordens judiciais ou executivas de governos estrangeiros devem ser aprovadas no Brasil para terem validade no país. Essa decisão veio tarde demais para Moraes, mas se aplica a eventuais sanções futuras. É isso que preocupa os banqueiros. Eles preveem que, caso Bolsonaro seja condenado, os Estados Unidos possam expandir as sanções para outros ministros do STF e possivelmente para o Banco do Brasil, que administra a folha de pagamento do Supremo e da maioria dos serviços públicos. Eduardo Bolsonaro, filho do presidente que tem feito lobby junto a Trump em nome do seu pai, já fez ameaças nesse sentido. Ele não fez ameaças. Ele fez esclarecimentos e alertas. Novo precedente. Embora o governo Trump tenha usado sem restrições a política econômica e comercial para expressar sua desaprovação ao julgamento de Bolsonaro, as sanções contra Moraes parecem estabelecer um novo precedente. E é aí que a questão começa a ficar mais interessante. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, OFAC, e sigla em inglês, já sancionou juízes acusados de corrupção por grupos de direitos humanos, mas essas ações envolviam casos encerrados, afirma Jeremy Palmer, sócio do escritório Hughes, Hubbard & Reed, em Washington. O que acontece neste caso específico? Nunca sancionaram um juiz por processo pendente em andamento. E por que isso acontece agora? Porque todos sabem que esse julgamento é uma farsa. Principalmente o governo americano. E é justamente por isso que o governo americano está aguardando, neste momento, a decisão final da primeira turma. Preste atenção nisso aqui. Escritório de Controle de Ativos, OFAC, nunca sancionaram um juiz por processo pendente em andamento. Mas, aqui abaixo, tem uma parte da matéria que vocês vão entender daqui a pouquinho o que eu vou trazer para vocês. Deixa eu tomar uma água antes. Eu vou tomar uma água antes. E antes de eu falar para vocês essa bomba que está para vir aí. Bom, turma, eu vou trazer agora para vocês, obrigado a todos vocês que estão deixando aqui, né? Olha só essa informação que chegou aqui no Superchat pela Ângela. Kleber, o BB está dando 10 dias para retirar o dinheiro de lá. Há risco do dinheiro ficar bloqueado? Ângela, se eles estão dando 10 dias para tirar o dinheiro que é seu, eu acho que eu não preciso responder, né?
mesmo porque as questões estão extremamente gravíssimas e vocês vão ver isso agora. Presta atenção no que eu vou trazer agora. Eu falei para vocês que era uma bomba, vocês vão ver que é uma bomba. Se os Estados Unidos sancionarem o banco ou outros ministros, as instituições financeiras brasileiras enfrentarão a escolha impossível entre cumprir as sanções americanas ou obedecer ao STF. Nas últimas semanas, bancos começaram a discutir como reagiriam, segundo 3 pessoas a par dessas conversas internas. Várias instituições financeiras, incluindo o Banco do Brasil, receberam esta semana, olha só, deixa eu colocar aqui, que eu não estou lendo aqui para vocês, olha, estou lendo aqui, ó. Várias instituições financeiras, incluindo o Banco do Brasil, receberam esta semana uma carta padrão do OFAC, perguntando como estão cumprindo a Lei Magnitsky, segundo outra fonte familiarizada com o assunto. O jornal Folha de São Paulo já havia noticiado o envio dessas cartas. Pressão sobre as ações. Portanto, não adianta, viu, o presidente do Banco do Brasil, querer me intimidar. Quem está falando isso daqui é o Globo. Vai intimidar o Globo, não a mim. No Banco do Brasil, onde o Moraes é cliente, executivos têm discutido o que fazer com as contas de ministros do STF caso as sanções se intensifiquem, segundo 2 outras fontes. Uma das sugestões foi transferir Moraes ou outros indivíduos sancionados para bancos públicos menores, como o BASA ou o BNB. Mas sanções ao próprio banco afetariam centenas de clientes com base no Brasil. Moraes já perdeu seus cartões de crédito com bandeira americana, entre outras restrições. Suas contas e depósitos domésticos não foram afetados. Olha isso aqui. Suas contas e depósitos domésticos não foram afetados. E ele afirmou não possuir ativos nos Estados Unidos nem denominados em dólares. Portanto, o Banco do Brasil não retirou a conta do ministro. Eu havia alertado a vocês há um mês, antes de eu voltar lá para a reportagem, porque tem mais coisa, eu havia alertado a vocês há um mês que o salário do ministro caberia na sua conta corrente logo no início do mês de setembro e que ele não poderia mais receber o salário. Esse salário teve que ser creditado no dia 1º de setembro. Que dia mesmo que eles receberam a cartinha? Eu volto a repetir. Que dia que o Banco do Brasil e outros 4 bancos privados brasileiros receberam a cartinha do Departamento de Estado americano? Entenderam? Parem e pensem. Foi ou não foi? Foi no dia 2, não foi no dia 3. Dia 3 foi ontem. Dia 3 foi publicada a notícia. A carta chegou no dia 2. Por quê? No dia 1º, o ministro recebeu na sua continha no Banco do Brasil, que deveria estar fechada, o seu salário para movimentar livremente a sua conta. Por quê? E aí vem a bomba. Essa não é a bomba. A bomba vem agora. Essa, por enquanto, é só um tomahawk. A bomba atômica vem agora. Ai, ai. A ameaça de sanções tem pressionado as ações do banco desde meados de agosto. Mentira, as ações do Banco do Brasil vêm despencando desde fevereiro desse ano. As ações do Banco do Brasil, liderado pela CEO Tarciana Medeiros, né, chegaram a cair até 3% na terça-feira, após a CNN Brasil noticiar que o governo dos Estados Unidos estava considerando novas medidas contra a instituição, mas recuperou parte das perdas no final do dia. O banco também afirmou ser alvo de uma campanha de desinformação por parte de apoiadores de Bolsonaro. Há 2 semanas, a instituição apresentou uma queixa à Procuradoria-Geral da República, acusando aliados do ex-presidente de espalhar notícias falsas sobre os efeitos danosos das sanções americanas. A Procuradoria pediu à polícia que investigasse. Vamos lá. As instituições financeiras
querem evitar a violação das sanções dos Estados Unidos, pois as multas por descumprimento podem ser substanciais. A ambiguidade e a complexidade das leis e sanções muitas vezes fazem com que os bancos adotem medidas mais amplas do que o necessário, para não correrem risco de penalidades elevadas. Em casos de violação de sanções, os números crescem rapidamente, disse Panner. Bancos fora dos Estados Unidos, em países que proíbem o reconhecimento de sanções americanas, ainda assim já pagaram bilhões de dólares em multas à OFAC. Transações em dólares inevitavelmente envolvem o sistema financeiro dos Estados Unidos, já que são liquidadas em Nova York ou por meio de contas financiadas na localidade americana, o que as coloca sob jurisdição da OFAC, independentemente de onde tenha origem ou destino, explicou Panner. A avaliarem suas opções, os bancos brasileiros têm estudado casos anteriores de instituições internacionais punidas por descumprirem sanções americanas. No maior desses casos, o banco francês BNP Paribas admitiu, em 2014, ter violado sanções dos Estados Unidos envolvendo o Sudão, o Irã e Cuba, ao permitir transações em dólar com alvos sancionados. Toda a turminha da lacração defendida por Lula, né? O BNP concordou em pagar uma multa de 9 bilhões de dólares. Isso dá quase 400 bilhões de reais. Até então, o maior valor já imposto a um banco por transações ligadas a países sancionados. O banco também foi proibido de realizar liquidações, e esta é a bomba. O banco também foi proibido de realizar liquidações em dólar nos Estados Unidos por 1 ano, em sua divisão de financiamento de commodities de petróleo e gás. E por que isso é uma bomba? Eu volto aqui para vocês, eu não coloquei, está aqui, ó, toda a matéria que eu li para vocês agora, está aqui, está lá no Jornal o Globo para vocês conferirem. E por que eu estou falando que é uma bomba? Deixa eu fazer uma análise aqui para vocês muito rápida, até minha amiga Tati Maia acabou de mandar aqui para mim, né? Ela recebeu de um amigo dela de Belém. A análise foi de Francisco Carneiro Júnior, autor da teatralogia O Silêncio das Noites Escuras, Guerra, Terrorismo e Operações Especiais. Uma análise muito boa. Não vou ter condições de ler agora, até porque eu tenho daqui a pouco que entrar lá no Pitoli, tenho que me preparar ainda. Mas eu quero fazer aqui uma análise que leva um pouco ali do que ele está falando. Vejam só, meus amigos, a elite brasileira, as elites, os banqueiros da Faria Lima, brincaram com fogo. A mídia, representada pela Globo, a esquerda, representada pelo PT, o Supremo Tribunal Federal, em conluio com a esquerda brasileira, quiseram a qualquer custo dar uma lição em Jair Bolsonaro para que ninguém mais se arriscasse a ir contra o sistema. Eles querem dobrar os joelhos de Bolsonaro ao sistema e não estão conseguindo fazê-lo. O que aconteceu de fato? Eles acabaram dando um tiro no próprio pé. Ao prender Bolsonaro em prisão domiciliar, ao tentar dar um exemplo do mundo de que as questões internas e o sistema brasileiro estava blindado por questões internas, com um conluio feito entre dois poderes que tomaram de assalto e deram um golpe ao povo brasileiro. Quando isso aconteceu, eles não esperavam que esse tiro fosse atingir a eles próprios. Curioso que é justamente essa elite que, preocupada com o dinheiro, com os ganhos, com a soberba, é que está pagando o maior preço neste momento.